Agora você vai conhecer o maior loteamento náutico do interior de São Paulo. Vem comigo que eu vou te mostrar a maior praia de água doce aqui do estado de São Paulo. No quintal da sua casa você encontra 2 clubes de padrão resort internacional, piscinas, restaurantes, quadras de jogos, 6 lagos de pescas esportivas e muito mais. Lotes com 450 metros quadrados, com parcelas iniciais de R$ 1.750. São parcelas que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você ficou interessado com tudo que eu lhe mostrei até agora. Então clica no botão aqui embaixo e vem falar conosco agora mesmo.